O título da live de hoje, então, é A Intimidade do Casal. Uau! Yes! E eu quero falar para você um texto que está em 1 Coríntios 6:19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Aqui a palavra está dizendo assim, que o meu corpo, o seu corpo, é santuário de Deus. Você tem tratado o seu corpo como um templo de Deus? Como você tem tratado o seu corpo no dia a dia? A sua saúde, a sua alimentação, exercícios físicos, você trata ele com honra, com alegria, com prazer no seu corpo? Você anda aborrecido ou aborrecida com o seu peso ou com a sua maneira de tratar? Muitas coisas que você sabe que tem que fazer e não faz. E principalmente quando você vai vivendo já um tempo legal como no casamento, né? Nós estamos celebrando 34 anos de casados agora nesses dias. 34 anos! Prestou atenção? 34 anos de casados. E a gente está a cada dia aprendendo um pouco mais sobre a intimidade do casal, a intimidade no casamento, o que nós podemos fazer para suprir um ao outro, para nós sermos felizes. E a gente quer compartilhar com você agora, alguns minutinhos aqui, nesse bate-papo super bacana, né? Eu quero ler um texto aqui, Débora, em 1 Coríntios capítulo 7. Ok. A Bíblia diz assim, olha, o marido conceda à esposa aquilo que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Quando a Bíblia diz assim, a esposa conceda ao marido aquilo que lhe é devido, na área da intimidade, na área do relacionamento, a Bíblia está falando do prazer sexual. A Bíblia está falando de um sexo ativo. Yes. O que você acha sobre isso? Yes, o corpo do marido é da esposa. E o corpo da esposa é do marido. E se como cristãos, como servos de Deus que somos, tratamos o nosso corpo como templo do Espírito Santo, você tem respeito por ele, você tem cuidado por ele e você vai ter da mesma forma com o do seu cônjuge. E é isso que a Bíblia diz aqui. Yes. Porque não é só uma questão de pensar em mim, no meu bem-estar ou no meu prazer, mas no do meu cônjuge também. Porque da maneira em que eu tenho o Senhor em mim, o Espírito Santo, Jesus, o meu marido também. Ele também é templo, ele também precisa de respeito, de cuidados. E aquilo que eu aprendo a respeito de saúde, de alimentação, nós sempre estamos compartilhando, né? Sempre falando, isso é bom para mim, isso não é, vamos evitar tal alimento. E a mesma forma no sexo, no casamento, o que você gosta, o que o seu cônjuge gosta, o que é importante para cada um na troca de carícias. Isso tudo envolve, né? Um assunto extremamente amplo, muita coisa a gente pode estar expondo aqui também, mas a gente gostaria de saber o que você quer saber, qual a dúvida que você tem, manda para nós. Quando a Bíblia diz que a mulher ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, a Bíblia ela está nos orientando o seguinte, que tem muitos casais em que o corpo vira, sabe o quê? Uma moeda de troca. A mulher, ela se fecha e não quer ter relação sexual com o marido, ou o marido não quer ter relação sexual com a esposa, para ele vingar a esposa, ou a esposa vingar o marido. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui, que eu não tenho domínio sobre o meu corpo, e sim ela. Ela que tem que ter o direito de ter prazer no meu corpo, e eu tenho que ter o direito de ter prazer no corpo dela. Eu não posso usar isso como uma arma para ferir ou para machucar alguém, né? E o versículo 5, olha só, lê aqui esse versículo 5, Débora, coisa linda. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento,
por algum tempo, para que vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que quer dizer isso, pastor Paulo? Nós não temos o direito de ficar privando um ao outro ao ponto de querer colocar como uma moeda de troca aqui. A Bíblia está dizendo para mim que eu tenho que satisfazer minha esposa para ela não ficar tentada. E ela tem que satisfazer a mim para eu não ficar tentado. Eu conheço casais que se separaram, se divorciaram, porque o marido foi obrigado a buscar adultério, prostituição, pornografia, porque a esposa não queria dar para ele o prazer. Ele teve que buscar fora. E tem casais que a mulher também teve que buscar fora, porque o marido não queria dar para ela o prazer, não queria dar para ela o que ela tinha de direito. Então, às vezes, um divórcio, uma separação acontece e temos que tomar cuidado com isso, porque tem gente que chega para nós e fala assim: ai, pastor, meu marido me traiu. Ah, é? Será que não foi você que empurrou ele para a traição? Para pensar sobre isso. E também, quando nós falamos sobre casamento, intimidade, relacionamento, nós temos que ver quais as áreas que são chaves, que são colunas fortes. Uma delas é o sexo. O sexo segura um casamento juntos. Não somente o sexo, mas o sexo é uma coluna muito importante. Sim. Então, se você está tentando a amizade com seu cônjuge, a alegria de estar juntos, de se relacionar, de fazer coisas juntos, também invista na área sexual. Porque pode ser que o sexo para você não seja tão importante, mas para ele é, ou para ela é. Muitas vezes no casal um gosta mais do que o outro, então é necessário ceder. Como ele acabou de ler aqui na palavra de Deus, é necessário que você supra o seu cônjuge. Ah, mas está demais, mas está exagerado. Nada que com um bom diálogo, uma conversa, não se resolva. Tudo é possível se resolver. Qual é a sua sensibilidade para realmente fazer o outro feliz? Que muitas vezes a gente busca o nosso próprio desejo. Assim? Yes. O que eu quero e o eu tá à frente de tudo, não porque eu tenho direito, eu tenho prazer. Peraí. Você tem sim. Mas quando a gente olha para o outro, a gente dá o primeiro lugar, a importância, o amor, a dedicação ao outro, consequentemente, concorda comigo? Sim. O outro vai querer fazer isso por você também. E vocês vão achar um equilíbrio. Vão achar um ponto em que os dois podem, de comum acordo, se acertarem. Que não seja nem muito pro lado de cá, nem muito pro lado de lá. Porque quando há exagero, não só na cama, no sexo que eu tô falando, mas em várias áreas do casamento é isso, né? A área de finança, a área de criação de filhos, tudo isso envolve comum acordo. Vamos conversar? Vamos acertar? O que é bom para mim, o que é bom para você, isso eu não gosto, assim eu me sinto. Às vezes quando é cobrança, quando é lançado de uma forma muito agressiva, não fica legal e o casal não se entende, os conflitos só vão aumentando. Mas quando é colocado de uma forma falando de sentimento, abrindo o coração, ampliando a amizade, a comunicação que vocês podem vir a ter, vocês ainda não têm. Ok, mas vamos buscar isso? Vamos buscar melhorar? E essa é a proposta do nosso canal aqui, desse bate-papo com você. Essa é a proposta de trazer para você um pensamento, de trazer para você uma experiência nossa, de trazer para você o que a própria palavra de Deus diz a respeito. Por isso, nós gostaríamos de ouvir você também, de saber quais são as suas necessidades, suas opiniões, para que a gente possa ir construindo os nossos próximos bate-papos, nossos próximos vídeos, que sempre vão estar acontecendo aqui neste canal para abençoar a sua vida, não é verdade? Amém.